Pessoal, eu vou tentar gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês de uma forma resumida as 70 semanas de Daniel. Repito, de uma forma resumida. Depois eu quero gravar um vídeo mais longo, mais detalhado a respeito desse tema, que é complexo e, obviamente, em um vídeo curto não dá para falar tudo, principalmente em se tratando de Brasil, onde, infelizmente, mais de 80% dos crentes e cristãos são dispensacionalistas. Isso aí acaba dificultando o entendimento dessas pessoas, sem generalizar. E depois da decisão dos Estados Unidos em aceitar Jerusalém como capital de Israel, muitas pessoas começaram a gravar vídeos, usando versos isolados, interpretações particulares, tentando defender suas teorias. Então, esse vídeo aqui, embora seja bastante resumido, eu vou tentar nele elucidar essa questão aí para você. Tá? É uma prévia, isso aqui é só uma prévia do estudo completo que eu vou gravar. Aí no estudo eu vou abordar de uma forma mais detalhada, vou responder as perguntas que as pessoas têm enviado. Claro, não vai dar para responder todas as perguntas, porque são inúmeras, mas eu vou selecionar aquelas que têm mais a ver com o contexto e vou estar respondendo, certo? Nós vamos ler Daniel no capítulo 9. Se você tem uma Bíblia aí, pegue essa Bíblia. Dê uma pausa aqui no vídeo e pegue sua Bíblia. Se você tiver no computador, você pode acessar a Bíblia online, certo? Nós vamos ler Daniel, capítulo 9, verso 27. Antes, eu gostaria de avisar que os livros Eclésia e Reforma já estão em promoção, certo? Talvez essa seja a última promoção de 2017. E a partir de 2018, nós vamos reajustar os preços para acompanhar aí o mercado, ok? Hoje, no site, na loja virtual, você pagaria R$ 34,99 por cada livro. Porém, nessa promoção, direto comigo, você vai pagar apenas R$ 20, certo? Em cada um. R$ 20 no Eclésia e Reforma Já volume 1 ou R$ 20 no Eclésia e Reforma Já volume 2. E se você comprar os dois de uma vez, você ainda leva grátis o micro e-book a respeito do divórcio e segundo casamento, tá bom? Os dados e o passo a passo para você entrar em contato comigo, para você comprar o livro, tudo na descrição desse vídeo, certo? Daniel, capítulo 9, verso 27, diz: E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa letra E, que é a primeira letra que aparece aí no verso 27, é uma oração coordenada, sindética, aditiva, ou seja, está adicionando algo com relação ao que já foi dito no contexto anterior. Daqui um pouco eu vou falar a respeito do contexto anterior. Mas, a grosso modo, o contexto anterior fala de dois príncipes. Um é o Messias, o outro seria o general Tito, ou, se você preferir, uma analogia ao Império Romano. Tá bom? Ele firmará um concerto com muitos. Quem é esse ele? Esse ele só pode ser um dos dois citados no contexto anterior. Esse ele ou é Jesus Cristo ou é Tito,
firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Quem fez cessar o sacrifício? Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo é único e suficiente. E depois dele, não existe mais a necessidade de sacrifícios de animais para expiação de pecados. Também não existe mais a necessidade de ofertas de manjares. Então, Cristo fez cessar o sacrifício na semana de número 70. Tá bom? E na semana de número 70, Jesus foi assassinado. Na metade da semana de número 70. Tá bom? A semana de número 70 teve o seu fim ali mais ou menos em torno da data da morte de Estevão. E a geração da semana de número 70 teve o seu fim no ano 70, na data da invasão de Jerusalém. Daqui um pouco você vai entender melhor, tá bom? Muitas pessoas afirmam que esse ele seria o anticristo. Muitas pessoas afirmam que esse ele é o assolador, do verso 27. Então eu vou ler o verso 27 substituindo ele e assolador por anticristo. Aí você vai ver que não tem lógica. E o anticristo firmará um concerto com muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o anticristo. Viu? Não tem lógica. Como que ele vai vir se antes disso ele já tinha feito uma aliança? Aliás, dizer que esse ele é o anticristo é o mesmo que jogar esse verso para o futuro. Ou seja, você vai descontextualizar tudo e jogar esse verso para o futuro. Só que aí a Bíblia iria entrar em contradição com ela mesma. Porque nós teríamos Deus aceitando sacrifícios de animais em plena aliança da graça. Isso não faz sentido, né? E diz assim: e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Né? Aí você pode entender isso aí como sendo a morte de Tito ou como sendo o fim do Império Romano. Tá? É bom lembrar que Eusébio de Cesareia também concorda com a lógica de que Cristo é que fez cessar os sacrifícios. Tá bom? Eu vou falar mais a respeito disso no estudo completo. Agora nós vamos ler um pouco do contexto, para você entender melhor. Certo? Verso 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, sobre os judeus, e sobre a tua santa cidade, ou seja, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Quem é o Cordeiro que tira os pecados do mundo? E expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, essa ordem aí foi dada no ano de 457 a.C. Tá bom? Vamos lá, vou começar o 25 de novo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, olha aí o primeiro príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você precisa prestar atenção nesses detalhes. Até ao Messias, o príncipe, 7 semanas
62 semanas. Tá bom? Então, quando a Bíblia fala 62 semanas, você tem que entender que antes dessas 62 semanas, nós tivemos 7 semanas. Então, quando a Bíblia fala 62 semanas, ela está se referindo à 69ª semana. Porque 7 semanas mais 62, só você fazer a conta. 7 mais 62, 69, né? E aí nós vamos ler aqui o 26. E depois das 62 semanas, ou seja, depois da 69ª semana, porque antes das 62 semanas nós já tínhamos 7 semanas, né? Então, depois da 69ª semana, o Messias será assassinado, né? E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, olha aí o segundo príncipe, né? Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Aqui o verso é claro, né? Que o Messias seria assassinado depois da 69ª semana, ou seja, o Messias seria assassinado na semana de número 70, né? E depois disso, o povo do príncipe que há de vir destruiria aí a cidade, o santuário. Aí fala da invasão de Jerusalém. Eu vou entrar em detalhes com relação a isso no estudo completo. Tá bom? Onde eu estou querendo chegar com isso tudo? Muitas pessoas estão tentando usar o verso 27 para dizer que o anticristo virá e reinará dentro de um templo, através desse templo, enfim, né? Você já deve ter ouvido coisas parecidas, né? Não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Terceiro templo com Daniel 9:27. Não tem nada a ver o anticristo com Daniel 9:27. Não tem nada a ver. E muitas pessoas também confundem aí as profecias de Daniel, as que já aconteceram. No estudo completo eu vou falar a respeito disso, tá? Mas de antemão não tem nada a ver. Você não pode tirar o verso 27 do contexto e jogar ele para o futuro. Esse ele aqui só pode ser um dos dois citados antes. Só pode ser Jesus ou Tito. Tá bom? Aí é só você entender a lógica. Para você ter uma ideia, antes da destruição de Jerusalém no ano 70, os sacrifícios de animais que eram feitos para expiar os pecados já não tinham validade. Deus já não aceitava, porque a nova aliança já estava em prática. Nós já estamos aí com 13 minutos. Eu vou falar mais a respeito das 70 semanas no estudo completo e vou responder também as perguntas a respeito de Jerusalém como capital de Israel, terceiro templo e outras. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.